Bom dia, a semana só está começando. Hoje é segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Vamos juntos para mais um boletim de notícias, direto dos estúdios da TV Canção Nova, em São Paulo. Abrimos esta edição com imagens da capital paulista. Para você que circula pela cidade de São Paulo, o rodízio municipal de veículos já voltou a funcionar, já está valendo. Ele estava suspenso desde 22 de dezembro do ano passado. Temperaturas em elevação, hoje faz mínima de 21 e máxima de 34 graus. Em audiência com embaixadores credenciados junto à Santa Sé, o Papa Francisco voltou a falar sobre o risco de uma guerra mundial em pedaços. O Santo Padre reforçou o pedido para trabalhar pela paz. Na manhã de hoje, Francisco recebeu embaixadores de 184 países credenciados junto à Santa Sé. Em seu discurso, Francisco falou da tecnologia, inteligência artificial, migração, barrigas de aluguel, mudanças climáticas, liberdade religiosa, educação, democracia e desigualdades sociais. Mas o ponto alto de sua mensagem foi a defesa da paz. Francisco ressaltou a necessidade de trabalhar pela paz no momento histórico em que a mesma está cada vez mais ameaçada. O pontífice citou palavras do Papa Pio XII, ditas no final da Segunda Guerra Mundial, em que a humanidade clamava por uma renovação profunda. Esse clamor, afirmou o Santo Padre, parece ter esgotado e a Terceira Guerra Mundial em pedaços está se tornando um verdadeiro conflito global. Francisco fez referência aos conflitos em andamento, como a guerra entre Israel e Hamas, o conflito na Ucrânia e outras regiões como Líbano, Síria, Mianmar, Azerbaijão, Armênia e países africanos. O líder da Igreja Católica ressaltou que a guerra é uma enorme tragédia e é um massacre inútil que fere a dignidade de toda pessoa na Terra. A gente segue em Roma porque as atividades do Papa Francisco neste fim de semana foram acompanhadas por nossa correspondente Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Você e um bom início de semana a todos. Ontem no Vaticano, como em outros países, foi celebrada a festa do batismo do Senhor. O Papa Francisco presidiu pela manhã a Santa Missa na Capela Sistina. Na ocasião, batizou 16 crianças. Em sua homilia, expressou que no batismo, as crianças recebem o mais belo presente, o dom da fé, o dom do Senhor. Em seguida, ao meio-dia, horário na Itália, o Papa rezou o Ângelus. Em seu apelo, pediu a libertação dos reféns na Colômbia, rezou pela paz na Ucrânia, Terra Santa e no mundo, e demonstrou a proximidade com a população da República do Congo, afetada por inundações. O Santo Padre fez seus votos às igrejas do Oriente, que seguem o calendário juliano e que ontem celebraram o Natal. E na manhã de sábado, na Basílica de São Pedro, foi celebrada a solenidade da Epifania no Vaticano. Na homilia, Francisco refletiu a atitude dos Reis Magos que se puseram a caminho à procura do rei que nasceu e ressaltou 3 aspectos: ter os olhos apontados para o céu, os pés caminhando na terra, o coração prostrado em adoração. Redescobramos o gosto da oração, de adoração, pediu o Papa. No sábado também, o Santo Padre rezou o Ângelus e em sua saudação recordou que em 1964 o Papa Paulo VI e o patriarca ecumênico Anetágoras se encontraram em Jerusalém, quebrando um muro que impedia o diálogo entre católicos e ortodoxos por séculos. E pensando neste gesto histórico de fraternidade, Francisco também pediu orações pela paz na Terra Santa, Ucrânia e pelo mundo inteiro. Preghiamo por la pace in Medio Oriente, in Palestina, in Israele, in Ucraina, em todo o mundo. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Seguimos com notícias internacionais porque teve novos bombardeios da Rússia na Ucrânia, novos ataques também na faixa de Gaza e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, fez a 4ª visita ao Oriente Médio. Vamos conferir as manchetes internacionais. Blinken se encontrará com o príncipe herdeiro saudita enquanto adverte que os palestinos não devem ser pressionados a deixar Gaza. Este é o destaque do britânico The Guardian. Esta é a 4ª viagem do secretário de Estado dos Estados Unidos ao Oriente Médio desde o 7 de outubro.
Ele deve visitar os Emirados Árabes e Arábia Saudita nesta segunda-feira, onde se reúne com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Depois seguirá para Israel, onde manterá negociações na terça-feira. Antes de deixar Doha, no Catar, em entrevista coletiva, Blinken afirmou que os civis palestinos não devem ser forçados a abandonar Gaza. Noite de combates em Gaza, este é o destaque do italiano Avvenire. A Força Aérea Israelense lançou ataques contra 30 alvos do Hamas. Nas últimas 24 horas, uma criança e 3 jornalistas palestinos perderam suas vidas. Foi mais uma noite de intensos combates em Khan Yunis, no sul de Gaza. Os alvos foram locais subterrâneos, depósitos de armas e outras infraestruturas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez novo alerta aos membros do Hezbollah, afirmando que eles deveriam aprender o que o Hamas já aprendeu nos últimos meses, que nenhum terrorista está imune. Um ataque com mísseis russos deixou 4 pessoas feridas em Zaporíjia nesta segunda-feira, segundo o governo local. Um dos 5 mísseis apontados para a cidade do sudeste da Ucrânia explodiu perto de um edifício residencial. Nas últimas semanas, a Rússia retomou uma campanha de ataques aéreos regulares contra centros populacionais ucranianos. A gente vem aqui para o Brasil porque atos em defesa da democracia devem acontecer em pelo menos 11 capitais e também no Distrito Federal para relembrar a invasão dos 3 poderes no dia 8 de janeiro do ano passado. E o programa Mais Médicos ampliou a contratação de profissionais. De Brasília, o repórter Francisco Coelho tem as informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, e a todos. O governo federal realiza nesta segunda-feira uma cerimônia para lembrar a invasão de prédios públicos em 8 de janeiro de 2023. O ato, com o nome Democracia Inabalada, vai contar com a participação dos chefes dos 3 poderes da República e governadores convidados. A cerimônia acontece no plenário do Senado Federal às 3 da tarde. Para lembrar a data, outras 11 capitais devem registrar manifestações organizadas por movimentos sociais, centrais sindicais e partidos políticos. E mudando de assunto, o Ministério da Saúde disse ter dobrado o número de contratações de médicos do programa Mais Médicos. Mais de 28 mil profissionais foram contratados no ano passado para cobrir 82% do território nacional. De acordo com o governo federal, os médicos contratados têm potencial para atender 86 milhões de pessoas em todo o Brasil. O programa foi reformulado no início do ano passado e voltou a receber médicos formados em outros países. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Francisco. E agora vamos ver como fica o tempo em todo o país nesta segunda-feira. A segunda-feira vai ser de sol que continua predominando em quase toda a região sul. Somente no centro-oeste do Rio Grande do Sul, a nebulosidade é mais persistente e a chuva ocorre a qualquer hora do dia, com risco de temporais isolados. No sudeste, a umidade diminui, mas no norte de Minas o tempo continua instável e chove a qualquer hora do dia. Tem chuva passageira no Espírito Santo. Tempo firme entre Vitória, região dos Lagos, Grande Rio e Costa Verde. Nas demais áreas da região, tempo abafado e pancadas de chuva a partir da tarde. No centro-oeste, o sol aparece com muitas nuvens entre o norte do Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, onde chove a qualquer hora. O tempo segue firme na região do Pantanal e nas outras áreas ocorrem pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. No norte do Brasil, céu com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, numa faixa que passa pelo noroeste do Amazonas, Tocantins e Amapá. Em Roraima, o tempo continua firme. Nas demais áreas, pancadas de chuva a partir da tarde. E no Nordeste, sol entre poucas nuvens e muito calor, desde Sergipe ao Rio Grande do Norte. Chuvas passageiras entre o recôncavo baiano e o extremo leste do Piauí.
muita nebulosidade com chuva a qualquer hora, que pode ser forte entre o oeste e sul da Bahia, no sul do Piauí e sul do Maranhão. Nas demais áreas, o tempo abafado provoca pancadas de chuva. No início do ano, 2 impostos já são certos, o IPTU e o IPVA. O IPVA já começa a ser pago nesta semana e o IPTU, a Prefeitura da capital paulista, divulgou o calendário para pagamento. As informações com Flávio Rogério. Bom dia, Flávio. Isso mesmo, Sidney. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. A primeira parcela, ou cota única do IPVA, começa a vencer na próxima quinta-feira, dia 11, para os donos de veículos com placa que termina em 1. Na sexta-feira, dia 12, para quem tem placa final 2. E assim sucessivamente até o dia 24 de janeiro. Os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento à vista podem pagar neste mês com 3% de desconto ou em fevereiro sem redução do valor. O parcelamento pode ser feito em até 5 vezes sem desconto. O valor do imposto é calculado com base no valor venal do veículo na tabela FIPE de setembro de 2023, multiplicado por 4%, valor da alíquota do imposto em São Paulo. Neste ano, o pagamento pode ser feito via Pix. O calendário completo está no site portal.fazenda.sp.gov.br. E ainda falando sobre impostos, a Prefeitura de São Paulo divulgou o calendário com as datas de envio das notificações do IPTU, que começam a ser enviadas no dia 18 deste mês, para quem não é isento. Ainda não é possível consultar os valores, mas haverá um aumento médio de 4% em relação ao ano passado. A primeira parcela ou pagamento à vista começam em fevereiro. Quem pagar de uma vez só recebe 3% de desconto. As parcelas podem ser pagas em até 10 vezes sem desconto. O pagamento pode ser feito por meio de boleto emitido pelo site prefeitura.sp.gov.br. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Flávio. 9h46. Acabou o Boletim de Notícias. Outras informações às 6h45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, bom começo de semana e siga ligado na TV Canção Nova.